Olá, sou o professor Prazeres, da equipe do Estratégias Vestibulares, e vim gravar esse videozinho para você sobre ligação iônica. Na verdade, esse vídeo é como se fosse um resumo, né? Então a gente vai passar aqui pelos principais pontos para você entender tudo de quais são os fundamentos da ligação iônica, como que os átomos formam essa ligação, quais são as propriedades que vêm disso e trabalhar principalmente a base de formulação. Beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui no slidezinho. Bem, primeiro quesito que você precisa entender sobre a ligação iônica, na verdade é um pré-requisito. Você precisa ter noção de estabilidade atômica. E estabilidade atômica você adquire quando estuda a tabela periódica. Lembra na tabela periódica que os elementos são organizados em grupos, né, em períodos? Então, nessa organização, a gente vai utilizar alguns artifícios para facilitar o entendimento das ligações iônicas, covalentes e metálicas. Então, nessa parte desse slide, eu vou mostrar para você alguns artifícios, vamos dizer assim, mais práticos. Mas lembrando, a parte de fundamento está no estudo de tabela periódica numa outra aula. Tudo bem? Então aqui vai ser uma parte mais direta para o estudo de ligações iônicas. Então vamos lá. Bem, estabilidade atômica. Regra simplificada de estabilidade atômica. Os átomos tendem a ficar estáveis quando apresentam uma configuração eletrônica semelhante a um gás nobre. Então, seguinte, os gases nobres, eles são estáveis, isolados. Ou seja, eles não precisam fazer ligações com ninguém. Eles podem fazer ligações? Sim, podem fazer ligações. Se você colocar em condições de alta pressão, alta temperatura, eles realizam ligações. Mas, nas condições normais, nas condições ambientes, os gases nobres são encontrados isolados. Quem são eles? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Tudo bem? Todos esses aqui são gases nobres. O hélio apresenta 2 elétrons na camada de valência. Já todos os demais apresentam 8 elétrons na camada de valência. Essa informação ela é importantíssima para a gente ter noção de estabilidade atômica. A estabilidade, conforme eu já te disse aqui, numa regra simplificada, a gente vai pensar na configuração dos elétrons na camada de valência. Tudo bem? Parênteses. Antes de você falar, mas e esse caso? Não, porque na química é assim, né? Você está explicando o início e o menino já está querendo saber da exceção. Então, vamos entender aqui uma coisa. No ensino superior, a gente não utiliza a regra do octeto, essa regra que eu estou te falando. No ensino superior, lá, quando você fizer química, entendeu? A gente utiliza uma coisa chamada de teoria do orbital molecular. Mas, para você chegar nessa ideia de teoria do orbital molecular, você precisa ter uma noção mais simplificada das coisas. Então, assim, uma criança não aprende a fazer um cálculo, né, elevado, uma regra de 3. Ela aprende a somar. Então, aqui a gente vai estar aprendendo a somar. Né? Depois que você entendeu somar, eu vou lá e dou uma aumentada um pouquinho mais na regra, aí dou uma aumentada um pouquinho mais na regra, e aí a gente vai entendendo. O problema de ligação é quando o aluno quer entender já a regra lá no final e não fez a parte inicial. Então, por isso que eu coloquei aqui, regra simplificada da estabilidade atômica. Tudo bem? Então, se acalme aí e vai dar tudo certo. Vamos lá. Bem, aqui eu tenho alguns elementos, hidrogênio, sódio, magnésio, nitrogênio, flúor. O que eu vou fazer? Estudar a estabilidade atômica de cada um desses elementos. Bem, conforme eu já te disse, que todos esses elementos tendem a ficar estáveis quando tem configuração eletrônica semelhante a um gás nobre. Então a gente vai analisar o que esses elementos têm que fazer para ficar com uma estabilidade eletrônica igual a um gás nobre. Então, olha só. Configuração eletrônica no estado fundamental. Esse hidrogênio apresenta a configuração 1s1, ou seja, ele tem um elétron no subnível S na camada 1, ou no nível 1.
A configuração eletrônica do gás nobre mais próximo do hidrogênio tem um S2. Então, o que é necessário que esse hidrogênio tenha que fazer para ele sair do 1s1 para 1s2? O que é necessário? Aqui ele tem um elétron no subnível S, aqui ele tem 2 elétrons no subnível S. Ou seja, ele precisa aumentar. Ele precisa ganhar um elétron. Então, quando o hidrogênio ganha um elétron, ele vai sair de 1s1 e vai para 1s2. Então, a configuração eletrônica do hidrogênio é quando ele adquire mais um elétron, beleza? Do próximo elemento, do sódio. O sódio apresenta a configuração eletrônica assim, ó. Uai, o que é isso? Conforme já te disse, né? Isso aqui está no pré-requisito. Então, o neônio. Então, é como se a distribuição eletrônica do sódio fosse a distribuição eletrônica do neônio e um complemento de 3s1. Ou seja, o neônio ali apresenta uma quantidade de elétrons e o sódio apresenta um elétron a mais no subnível S da terceira camada. Isso quer dizer que na camada de valência ele tem um elétron. Qual é o gás nobre mais próximo do sódio? O neônio. Qual é a diferença da configuração eletrônica do sódio do neônio? Esse um elétron. Ou seja, o sódio vai ter tendência a perder um elétron e vai ficar com configuração eletrônica igual ao do neônio. Beleza? Próximo elemento, magnésio. Ó, já está entendendo. O magnésio tem a configuração eletrônica do neônio mais 2 elétrons. Então, isso quer dizer que o elemento mais próximo é o próprio neônio e a tendência dele é de perder 2 elétrons. Próximo elemento, o nitrogênio. O nitrogênio tem configuração eletrônica do hélio, 2s2, 2p3. Ou seja, na última camada ele tem 5 elétrons na camada de valência. E o gás nobre mais próximo a ele, a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo é esse aqui, ó. 2s2, 2p6. Beleza? Que é exatamente a configuração do neônio. Nessa alteração de configuração eletrônica, o que você percebe é que agora, ao invés de 3, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a tendência do nitrogênio é que ele tenha que ganhar 3 elétrons para ficar com uma configuração eletrônica igual ao do gás nobre mais próximo, do neônio. Utilizando o mesmo raciocínio para o flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência, o gás nobre mais próximo tem 1 elétron a mais, então ele tem uma tendência a ganhar 1 elétron. Beleza? Com isso, ó, o hidrogênio tem que ganhar 1, o sódio tem que perder 1, o magnésio tem que perder 2, o nitrogênio tem que ganhar 3 e o flúor tem que ganhar 1. Isso tudo para adquirir a configuração eletrônica de cada elemento na sua forma mais estável. Professor, é muito difícil, muito complicado, não vai dar. É muita regrinha. Como assim? Na prova do vestibular eu vou ter que fazer cada distribuição eletrônica? Não. Como é que você vai lidar com essas distribuições? Pela tabela periódica. Na organização da tabela periódica, você já vai saber qual elemento tem qual tendência. Esse é o segredo, entendeu? De você saber qual é o tipo do elemento, onde é que ele está posicionado na tabela, que aí você já vai saber se ele tem tendência a ganhar ou perder. Se ele tem tendência a ganhar e perder, quantos? Então, aqui foi a base para você entender de como é que é essa transformação desses elétrons na distribuição eletrônica. Agora a gente vai ganhar um pouco mais de velocidade nesse processo. Tudo bem? Então vamos lá, acompanhando. Conforme você já viu, existem alguns elementos que têm tendência a ganhar, outros elementos têm tendência a perder elétrons. Aqui a gente vai analisar primeiro quem tem tendência a ganhar elétrons. Na tabela periódica, quem tem tendência a ganhar elétrons é o hidrogênio e os ametais. Beleza? Então, olha só, vamos lá. Está aqui a tabela periódica para você. Na tabelinha periódica, você tem hidrogênio e ametais. Esses
Os ametais e o hidrogênio são os elementos que têm tendência a ganhar elétrons para ficar estável. Na regrinha simplificada, calma lá. Bem, como é que você vai pensar? O hidrogênio não está posicionado no grupo 1? O hidrogênio você já sabe, né? Naquela distribuição eletrônica lá. O hidrogênio está no grupo 1, então ele necessita de um elétron. Ele tem tendência a ganhar um elétron. Agora, a gente vai analisar os ametais, porque o hidrogênio é facinho. Agora os ametais. A gente vai analisar o seguinte, esse grupo aqui são os halogênios. Todos os ametais que são halogênios têm tendência a ganhar um elétron. Olha como é que você vai pensar. Esse aqui não precisa de uma casa, como se fosse assim, esse aqui precisa dar uma casa para virar um gás nobre. Então ele precisa de um elétron. Do outro grupo, ele teria que andar quantas casas? 1, 2. Então, o próximo grupo, que são os calcogênios, precisam de 2 elétrons para ficar estável. Desse aqui, ó, do grupo do nitrogênio, ele precisa andar 1, 2, 3. Então, ele vai precisar de 3 elétrons para ficar estável. Do grupo do carbono, agora tu já pegou. Dá 1, 2, 3, 4. Então, ele precisa de 4 elétrons para ficar estável. Ficou facinho, facinho. E agora, uma exceção para você, o boro. O boro, nessa regrinha, a gente teria que andar 5 casas, né? Para ele ficar estável com 5. Então, ele é uma exceção à regra do octeto. Olha só. O boro, ele precisa de 3 elétrons para ficar estável. O boro já tem 3. Com esses 3, ele fica com 6 elétrons na camada de valência e não fica igual a um gás nobre. Ele é uma exceção. Primeira exceção que a gente está trabalhando. Pronto. Agora você já sabe a estabilidade de todos os ganhadores de elétrons. Como é que você vai estudar a ligação iônica? Coloca isso na sua cabeça. Com esse esqueminha aqui, ó, construído para você. Você vai estudar com isso aqui. Decora as frasezinhas. Se na sua prova já tem a tabela periódica, nossa, ficou fácil isso aqui, ó, só você consultar. Muitos vestibulares têm essa tabela periódica já disponível para você. Alguns vestibulares não têm tabela periódica, tome cuidado com isso. Por exemplo, o Enem. O Enem não tem tabela periódica disponível, né? Então você tem que começar a montar isso na sua cabeça. Eu te garanto, se você ficar escrevendo isso aqui 5 vezes, você já acaba decorando, né? Só esse posicionamento, porque essa lógica da primeira coluna ganha 1, 2, 3, 4, você já pegou. Bem, vou escrever um pouquinho mais nesse slide para ficar mais nítido para você. Então eu quis dizer que todos esses aqui têm tendência a ganhar 1, então eles vão ficar menos 1. Dos grupos, os elementos do grupo do oxigênio, eles têm tendência a ganhar 2, então eles vão ficar todos 2 menos. Do nitrogênio, tendência a ganhar 3. Carbono, tendência a ganhar 4. E o boro, tendência a ganhar 3. Ó, 1, 2, 3, 4 e o 3. Beleza? Pegou? Então agora a gente vai analisar os elementos que têm tendência a perder elétrons. Os elementos que têm tendência a perder elétrons são os metais. Então vamos lá, ó. Tendência a ganhar elétrons, hidrogênio e ametal. Tendência a perder elétrons, metal. E o gás nobre não ganha nem perde elétrons. Ficou fácil, né? Então vamos lá para o próximo slide. Estabilidade dos doadores de elétrons. Quem são os doadores de elétrons? Os metais. Os metais são divididos em 2 blocos no quesito de estabilidade. Os metais que têm valência fixa e os metais de valência variável. A gente vai analisar, primeiramente, os metais de valência fixa. Como? A gente vai montar um esqueminha. Esqueminha é como se fosse um pódiozinho assim. No andar de baixo, nesse primeiro nível, vão ficar os metais alcalinos. No segundo, os metais alcalinos terrosos. Terceiro andar, alumínio. No segundo, zinco e prata. Pronto. Esses são os principais metais que têm valência fixa, ou seja, quando perdem elétrons,
perdem sempre a mesma quantidade. Nem sempre um metal perde elétrons, a gente vai ver ainda pelo estudo das ligações, da mesma forma que dos ametais nem sempre ganham elétrons, depende de quem eles estão ligados. Tudo bem? Eles têm tendência a ganhar e esses metais têm tendência a perder, mas nem sempre eles vão ganhar ou perder. Tudo bem? A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Calma, vamos primeiro estudar a estabilidade. Bem, os metais que têm valência fixa e têm tendência a perder elétrons vão sempre perder a mesma quantidade. Ou seja, voltando aqui, ó, os metais alcalinos, todos eles, quando perdem elétrons, perdem sempre um. Não vai perder 2 ou 3, não, vai sempre perder um. Os metais alcalinos terrosos, quando perdem elétrons, perdem sempre 2. O alumínio, quando perde elétrons, perde sempre 3. Você viu que já foi aparecendo do outro lado? Esse é o macete, cara. Ó, no primeiro level, os metais alcalinos e a prata, ou seja, está no primeiro andar do pódio, perde um elétron. Viu? Os metais alcalinos terrosos e o zinco, quando perdem elétrons, perdem 2. E o alumínio perde 3. Então, esses são os elementos que perdem elétrons com valência fixa, ou seja, sempre perdem a mesma quantidade. Professor, eu não lembro direito quem são os metais alcalinos. Vou colocar aqui para tu. Ó, lítio, sódio, famoso Li na capa da revista Coisas Francesas. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Quem são os metais alcalino-terrosos? Vou mudar a corzinha para ficar bonito. Aqui. Então, berílio, que é a bela, magnólia, casou-se com o senhor barão do rádio. Olha que bonitinho. Todos esses têm tendência a perder 2 elétrons, ou seja, eles vão ficar tudo 2 mais, 2 mais, 2 mais, 2 mais, 2 mais, 2 mais, 2 mais. Bem, os metais alcalinos, todos perdem 1 elétron, então vai ficar mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. O alumínio perde 3 elétrons, então fica 3 mais. O zinco perde 2 elétrons, fica 2 mais. E a prata perde 1 elétron, fica mais 1. Pronto. Todos esses são os cátions de valência fixa. Viu um alumínio na forma iônica, ele vai estar sempre 3 mais. Viu um zinco na forma iônica, sempre 2 mais. Tranquilo? Quais são os cátions agora de valência variável? Olha só. Os demais. Todo mundo que eu não tiver falado aí, valência variável. E como que você vai saber a valência dele? Depende com quem ele está combinado. E a gente vai falar deles logo em seguida. Tudo bem? Até então, a gente vai se preocupar com os de valência fixa. Depois que você pegar um macete aí, né, já tiver uma facilidade maior em lidar com valência fixa, aí a gente vai para as valências variáveis. Bem, então, estabilidade atômica. Esquematizando. Estabilidade dos elementos químicos. Vamos lá, fechamento. Metal, ametal, hidrogênio e gás nobre. Esses são os 4 tipos de elementos químicos. Se é um metal, ele tem tendência a perder elétrons. Se ele é um ametal, ele tem tendência a receber elétrons. O hidrogênio recebe 1 elétron e o gás nobre já são estáveis nas condições ambientes. Pronto. Primeiro raciocínio básico. Existem 4 tipos de elementos químicos. Hidrogênio, metal, ametal e gás nobre. Hidrogênio ganha 1 elétron. Metal perde elétrons. Ah, quanto? Depende, tem valência fixa e valência variável. Valência fixa, faz o pódiozinho. Ametal tem tendência a ganhar elétrons. Ah, quem? Então, o grupo mais próximo ali dos gases nobres ganha 1, o próximo ganha 2, o outro ganha 3, o outro ganha 4, e o boro, que é a exceção, ganha 3. Essa é a tendência deles. Tudo bem? O hidrogênio ganha 1 elétron e os gases nobres já estão estáveis. E com isso a gente faz um fechamento dessa primeira parte sobre ligação iônica pré-requisito, ou seja, de entender qual a necessidade para elaborar essas ligações.
No nosso próximo vídeo, a gente vai entender como que essa ligação é formada e ainda trabalhar algumas formulazinhas. Tudo bem? Te aguardo no próximo vídeo.